Os dias pareciam sombrios agora. A casa estava triste e vazia, e as irmãs trabalhavam e esperavam com o coração pesado, enquanto a sombra da morte pairava sobre aquele lar que já fora tão feliz. Foi então que Margaret, sentada sozinha, com lágrimas caindo sobre seu trabalho, sentiu como era rica e tinha tantas coisas mais preciosas do que os luxos que o dinheiro poderia comprar: amor, proteção, paz, saúde, as verdadeiras bênçãos da vida. E Jo, vivendo no quarto escuro com a sua irmãzinha sofrendo o tempo todo diante dos seus olhos e aquela voz pungente soando em seus ouvidos, aprendeu a ver a beleza e a doçura do caráter dela, a sentir como era profundo e eterno o lugar que ocupava em todos os corações, e passou a reconhecer o valor do altruísmo de Beth, que vivia para os outros e trazia felicidade ao lar, praticando aquelas virtudes simples que todos poderiam possuir e deveriam amar e valorizar, mais do que talento, riqueza ou beleza. Esse é só um pequeníssimo trecho de um livro simplesmente sensacional, repleto de lições e personagens cativantes. Eu estou falando de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Se você chegou aqui neste canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ana Carolina, este aqui é o canal Biblioteca de Sonhos e aqui nós conversamos sobre literatura clássica. Mulherzinhas era o meu livro do mês de novembro. Eu concluí a leitura dele agora na primeira semana e eu fiquei simplesmente fascinada com a história dessa família, dessa mãe, dessas irmãs, dessas jovens que cresceram tanto no decorrer de um ano. Aqui se passa somente um ano das suas vidas, mas o quanto cada uma delas amadureceu, cresceu, floresceu, elas desabrocharam. Foi lindo de se acompanhar. E aqui é um livro que é quase um manual de vida. Ele é repleto de princípios, valores, de ensinamentos valiosos que nós podemos aplicar até o dia de hoje. A Louisa May Alcott, ela foi uma escritora norte-americana, ela nasceu em 1832, ela é filha de um pai que era professor e uma mãe que também era engajada em questões sociais. Ela cresceu ligada à literatura, então desde muito cedo ela tinha contato com os livros, ela foi ali trabalhando no seu imaginário, e inclusive parece que Mulherzinhas é uma retratação da própria história da autora, daquilo que ela viveu com as suas irmãs, das suas brincadeiras, da evolução, da personalidade de cada uma delas. Inclusive a Jo Mark, que é uma das personagens aqui, eu acredito que é uma das principais, ela aparece bastante aqui na história. Ela é basicamente um alter ego da autora. E Mulherzinhas, então, ela é uma das histórias mais conhecidas dessa autora. E nesse enredo familiar nós temos então mulherzinhas, boas esposas, rapazinhos e os meninos de Jo. Eles compõem então a história da família March. Essa história então ela se passa na Guerra Civil Americana e nós vamos acompanhar a história de uma mãe com suas 4 filhas, que o pai então ele está servindo no exército, e nós vamos então acompanhando cada uma das meninas. Elas são então 4 irmãs. Nós temos a Meg, que ela é a irmã mais velha. Eu fiz até uma anotação aqui da idade de cada uma delas. A Meg, então, ela tem 16 anos, ela é a irmã mais velha, ela é professora. Nós temos também a Jo, que ela é a segunda. Ela é completamente apaixonada por livros, por histórias, ela cria muitas peças, ela é uma menina muito fora do convencional, sabe? Ela é aventureira, ela é despojada, ela é aquela que ela gosta de correr, sabe? Ela é contra as convenções sociais, assim. Ela é uma moça com um espírito muito livre, muito firme nas suas opiniões, nos seus princípios. Ela é uma moça completamente à frente do seu tempo. E ela, então, essa jovem tem 15 anos. Nós temos também a Beth, que ela é uma musicista, ela toca piano de uma forma divina, ela é uma moça muito tímida, muito retraída, ela gosta muito dos afazeres do lar, ela está sempre perto da sua mãe, ajudando ela em tudo aquilo que ela precisa. Ela tem então 13 anos e nós temos a Amy também, que é a irmãzinha caçula aqui dessa família. Ela ainda está estudando, ela está na escola. Nós vamos acompanhar também um pequeno período dela, né,
nessa instituição e ela tem somente 12 anos de idade. Então nós vamos acompanhando aqui a família. Esse é um livro sem muitos acontecimentos. Vamos conseguir acompanhar dia a dia dessa família em meio à guerra, mas parece que quando nós nos adentramos nessa casa, a guerra é algo longe, distante, sabe? Que afeta, mas afeta pouco. Ela afeta mais pela ausência do pai, mas elas não sofrem nenhum tipo de privação financeira nem nada. Assim, elas não são ricas, então elas precisam usar roupas usadas. Elas reclamam muito, assim, principalmente a Meg, que ela é uma das meninas mais vaidosas, então que ela não tem um par de luva, ela não tem um vestido novo, ela é muito ligada à moda, à estética, à aparência, então ela é aquela menina que ela quer andar ali conforme as pessoas ricas, sabe? Ela quer se vestir muito bem, ela é muito vaidosa. A Jo é totalmente o contrário, ela é aquela menina que se ela pudesse andar de calça, assim, tipo, ela andaria com o cabelo solto, correndo, brincando, escalando em árvore. Ela é uma pessoa muito criativa, muito expansiva. É muito legal ver a interação dessas irmãs. Nós temos então, como eu falei, a Beth, que é a terceira, que ela é a mais tímida. Ela é uma presença um pouco mais suave aqui nessa história. Mas ela tem também a sua participação muito importante. Inclusive nesse trecho que eu li, ela traz um ponto de emoção para a obra, mas ela é aquela moça ela é muito suave, sabe? Ela é muito tranquila, ela é aquela presença calmante no ambiente, sabe? E nós temos a Amy, que como toda caçula, é aquela menina mais mimada da família, todas as irmãs mimam ela. E assim, é muito engraçado de se ver. Então nós vamos acompanhando a vida dessas 4 jovens, mas eu confesso para vocês que a personagem que mais cativou meu coração foi a mãe. Ah, por que será, né? Porque eu também sou mãe, então obviamente eu me coloco muito no lugar dela. Aprendi muito com seus ensinamentos, com a sua calma, com o seu controle do seu temperamento. Eu achei isso muito legal, porque a Jo, por ela ser essa pessoa mais expansiva, chega um determinado momento que ela comenta com a mãe, né, que ela tem muita dificuldade de se controlar. Quando ela vai ver, ela já fez, ela já falou, sabe? Tipo, ela é muito espontânea. Então, a mãe até acaba conversando com ela, ela fala, olha, eu também sou assim, eu também sou irada, eu preciso ter um domínio próprio para que eu possa me controlar. E ela fala, nossa, mas como assim, mãe? Você, tipo, é tão meiga, você é tão calma, tão pacífica, né? Tipo, como, parafraseando, obviamente. Como assim, né, que você também precisa se controlar? E ela então fala, olha, eu me retiro do ambiente, eu respiro um pouco, quando eu me acalmo eu volto. E é muito interessante como ela passa isso para a filha, para que então ela possa aprender a controlar um pouco do seu temperamento, aprender a controlar um pouco do seu comportamento. E essa mãe eu achei assim simplesmente maravilhosa, uma mulher extremamente virtuosa, fofa, sabe? Pacífica, sábia, que ela sempre vem com conselhos, ela é sempre aquela que, mesmo exortando, mas ela exorta em amor, então ela cuida, ela ensina as meninas, sabe? Ela cuida delas, não só do seu físico, do seu exterior, mas principalmente da sua alma, da sua mente, do seu caráter. Então eu achei ela assim uma mulher sensacional. E esse livro aqui, apesar de não ter muitos acontecimentos, ele mexeu muito comigo, porque ela trouxe ensinamentos que são atemporais sobre a vida, sobre a moral, sobre o comportamento, sobre o amor ao próximo, sobre o trabalho, sobre a diversão, sobre a gestão do tempo, sobre tantos assuntos que fazem parte da nossa vida. Ela trouxe de uma forma leve, com conselhos muito impregnados na obra, sabe? Aquele conselho que você tem que parar para refletir. Porque ele é tão suave, sabe? Ele é tão natural. Então, aqui tem uma cena até muito interessante que as meninas querem fazer um experimento, que elas ficam de férias e aí elas simplesmente querem somente se divertir. E a mãe pega e fala pra elas, fala, isso não vai dar certo. Até o final da semana vocês já vão estar cansadas disso, porque a vida ela não é só diversão. E as meninas, não, eu não vou me cansar nunca, não sei o que, eu só quero me divertir. Então, tudo bem.
vocês estão livres das tarefas que vocês precisam fazer em casa, porque cada uma contribuía ali com um afazer, ou arrumava o quarto, ou tirava a mesa, sabe? Essas coisas assim, para ajudar a manter a ordem na casa. Então ela fala, tudo bem, então vocês podem simplesmente se divertir. E elas passam essa uma semana sem fazer absolutamente nada. A mãe é quem vai cuidando da casa, cobrindo ali, sabe? Fazendo tudo aquilo que elas deixaram de fazer. E aí chega realmente no final da semana, essas meninas estão completamente entediadas, porque elas já se divertiram tudo que elas tinham para se divertir, já fizeram tudo que elas tinham para fazer ali naquela cidadezinha do interior, pacata, pequena. E aí a mãe tira um dia, então, no sábado, ela dispensa a moça que ajuda elas aqui nessa casa, e ela fica de cama e ela fala, eu me cansei cuidando, né, enquanto vocês estavam se divertindo, a falta de responsabilidade de vocês me sobrecarregou, mas obviamente era um plano já da mãe premeditado. Então ela fala, eu vou ficar de cama, vocês cuidem de si mesmas. E essas meninas então precisam ali preparar o café, cuidar do almoço. A mãe então sai para almoçar na casa de uma outra conhecida e deixa as meninas completamente sozinhas para que elas aprendam o valor do trabalho, o valor da responsabilidade. E ela traz até um trecho assim no final, né? Sinto-me muito satisfeita com o experimento e acredito que não devemos repeti-lo, só não podemos ir para outro extremo e trabalhar como escravas. Dedicar horas regulares para trabalho e diversão faz com que cada dia seja útil e prazeroso e prova que vocês entendem o valor do tempo empregando-o bem. Assim, a juventude será agradável, a velhice trará poucos arrependimentos e a vida será bonita e bem-sucedida apesar da pobreza. Então a mãe ela vem trazendo esse valor sobre o trabalho, porque a vida ela não é só diversão, a vida ela é responsabilidade. Então, quando nós abdicamos da nossa responsabilidade, nós obrigatoriamente sobrecarregamos o outro. E isso num contexto em que você estiver. Se você é casado, você é homem, você sobrecarrega a sua esposa. Se você é a mulher, você sobrecarrega o seu marido. Se você é filho e mora com os seus pais, você sobrecarrega os seus pais. Se você é os pais, você acaba sobrecarregando seus filhos. Entende? O nosso convívio social, ele depende da nossa responsabilidade, do nosso trabalho para o bem comum, né? Principalmente ali num lar em que todos vivem, todos consomem, todos desfrutam, todos têm que trabalhar. Então ela traz muito essa beleza do trabalho, que nós devemos sim nos divertir, é essencial, nós não podemos somente trabalhar, mas somente diversão também, isso prejudica o nosso crescimento e principalmente isso sobrecarrega o outro, porque para que um possa se divertir, tem que ter alguém cumprindo a função que ele não está fazendo. E o livro também, dentre tantos ensinamentos lindos que ele trouxe, ela vai também trazer sobre a questão da dor e da perda. Nós vamos acompanhar aqui essas meninas, então, né, em meio à doença da Beth, que foi bem esse trechinho que eu iniciei a leitura aqui para vocês, em que a Beth ela acaba ficando muito doente, a sua mãe está ausente porque ela viajou para poder ficar com o pai no exército, porque ele também estava doente. Então as meninas estavam sozinhas junto com a moça que ficava com elas, né? E a Beth ela fica muito, 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 muito doente, então ela chega à beira da morte. E essas meninas então ali passando por esse momento de sofrimento, por esse momento de provação, nós vemos a importância da união familiar, como que uma acaba amparando a outra, uma auxilia a outra na sua dor, no seu choro, no seu lamento, na sua agonia. Nós vemos como elas conseguem se sustentar uma a outra e como é necessária essa relação entre as irmãs, porque em uma desunião familiar, né, você imagina numa situação de doença como essa, como que seria, né? Então eu acho que foi um ponto também muito bonito que a autora trouxe aqui. Dentre, nossa, tantos vários, gente, esse aqui é um livro curto, rápido de ler, ele tem só 255 páginas, mas ele é um livro riquíssimo. E eu acho muito bonito porque esse livro ele nos faz olhar para dentro, ele nos faz desenvolver empatia, amor ao próximo, um cuidado com o outro muito superior a nós mesmos, sabe? Então, tem um ponto muito, muito interessante, assim, que eu acho que ela já começou com um soco no estômago para mim, esse livro,
que a mãe ela está chegando em casa no dia de Natal. Havia sido preparado toda uma ceia para um café da manhã dessa família, para que elas comemorassem juntas o Natal. E a mãe ela chega assim: não muito longe daqui vive uma mulher pobre com um bebê recém-nascido. 6 crianças se amontoam em uma única cama para não congelarem, pois não há fogo lá. Também não há nada para comer, e o filho mais velho me disse que estão sofrendo com fome e frio. Minhas meninas, vocês dariam seu café da manhã como seu presente de Natal? Isso daqui para mim já foi um soco no estômago, porque essa mãe se compadeceu de uma outra mulher que estava em uma situação de extrema vulnerabilidade com suas crianças passando fome, passando frio. A mãe estava doente, ela estava acamada. E essas crianças tinham trapos para vestir, sabe? Era inverno, né? E essas crianças morrendo de frio e morrendo de fome, e a mãe, Marte, ela se compadece, sabe? Ela consegue olhar para outra família e ela propõe para sua própria família: meninas, vamos tirar da nossa mesa e vamos dar para eles. Eles estão precisando mais do que a gente. Vamos lá compartilhar do nosso, para que, como um presente nosso de Natal para eles, para que eles possam também desfrutar desse dia, né? Vamos parar de olhar só para nós mesmos, mas vamos olhar para o outro, para a necessidade do outro, para a angústia, para o sofrimento do outro, e fazer aquilo que estava ao alcance, porque ela não fez o impossível. Não é que ela acabou com toda a sua finança, sabe, se endividou, sei lá, teve uma atitude exacerbada. Não, ela simplesmente tirou ali do que estava pronto na sua mesa e levou e satisfez a fome de alguém, sabe? Então esse livro ele te faz olhar para o outro, e ele traz também uma lição muito bela, que quando você olha para o outro, isso traz uma alegria para si também, né? Não, você não deve fazer o bem ao outro, se compadecer do outro, desejando o seu enaltecimento ou o seu bem-estar, mas é um resultado da sua boa ação. Então ela vem narrando assim, né? Quando elas chegam lá para levar comida, as meninas topam, obviamente, elas vão junto com a mãe, elas estavam em jejum e elas levam, né, a comida. E ela fala assim: o quarto era simples e muito pobre, com janelas quebradas e sem fogo. As roupas de cama estavam esfarrapadas, a mãe doente, o bebê choramingando, e um grupo de crianças pálidas e famintas abraçavam-se sob uma manta velha, uma tentativa para se manterem aquecidas. Hannah, que carregara a lenha, acendeu o fogo e tampou as vidraças quebradas usando chapéus velhos e sua própria capa. A senhora Marte deu chá e mingau à mãe e a confortou com promessas de ajuda enquanto vestia o bebezinho com tanta ternura como se fosse o seu próprio. Nesse meio tempo, as meninas puseram a mesa, colocaram as crianças próximas ao fogo e as alimentaram como se fossem passarinhos famintos, rindo, conversando e tentando entender aquela língua estranha que falavam. Era uma família de alemãos que haviam chegado ali na cidade e eles estavam em extrema vulnerabilidade. As crianças, enquanto comiam e aqueciam as mãos roxas no frio da chama, quando foram embora, deixando conforto para aquela família, não havia 4 pessoas mais felizes em toda a cidade do que aquelas garotinhas famintas, que renunciaram ao seu café da manhã e contentaram-se com pão e leite na manhã de Natal. Isso se chama amar o próximo, mais até do que a nós mesmos, e eu gosto disso, disse Meg. Então aquele ato de amor, aquele ato de renúncia, de entregando a si mesmo, né, para o bem-estar do outro, trouxe uma grande alegria para essa família. E essa aqui foi uma lição que para mim eu digo que foi um soco no estômago, porque eu fiquei pensando: será que eu tiraria da minha mesa para dar para alguém? Será que eu tiraria dos meus filhos para compartilhar com alguém? E aqui ela já trouxe a resposta. Isso é amor ao próximo. Isso é o que nós devemos fazer. Isso é essa ação que nós temos que fazer, sabe? É isso. É ajudar o outro mediante as nossas possibilidades, com amor, olhando a necessidade do outro. E essa mãe aqui, ela é tão piedosa, sabe? Ela é tão bondosa. E ela usa o seu exemplo ali para conduzir as suas filhas nesse mesmo caminho. E ai, gente, é um livro tão fofo, tão fofo, tão fofo, tão fofo. É lindo você ver o desabrochar de cada uma dessas irmãs. A Meg crescendo, se apaixonando, né, como ela é a mais velha. A Jo também
aprendendo a lidar com o seu temperamento, amadurecendo, sabe? Cedendo. Nós vemos também a Beth perdendo um pouco da sua timidez, começando a interagir com outras pessoas. Nós vemos a participação ali de cada uma delas, sabe? A Amy também deixando de ser tão mimada e ela também aprendendo a compartilhar, aprendendo ali no sofrimento, aprendendo a dar valor às boas coisas que elas têm, que nem sempre são materiais, né? Como eu disse aqui no começo, é o amor, é a família, é o lar, sabe? Nós temos tantas coisas boas, mesmo em meio a tantos problemas, em tanta correria, em tanta dificuldade, sabe? Tanta tristeza, mas nós temos também tanta alegria e nós devemos olhar para essas pequenas coisas que são muito além do dinheiro, sabe? Muito além das conquistas do bem material, mas são aquelas coisas que é a união da família, é o momento de sentar à mesa e partilhar uma refeição, sabe? É o momento de você estar junto com alguém que você ama, é o momento de você dar risada, de você ter o que comer, sabe? De você ter o que vestir, de você ter um teto sobre a sua cabeça, que seja simples, mas você o tem. Então você tem que ser grato por aquilo que você tem, porque muitas pessoas não o têm. E então nós devemos olhar com gratidão para as nossas vidas e também olhar com empatia e com amor para o próximo. Eu acho que essas foram as lições mais preciosas que esse livro me deixou e realmente eu amei a escrita dela. Rápida, fluida, gostosa. Como eu disse, é um livro sem muitos acontecimentos, né? Sem muitas coisas externas, é muito dentro da família. Nós vivemos dia após dia desse um ano junto com essa família, acompanhando cada uma dessas meninas, suas dificuldades, suas trapalhadas, suas brincadeiras, suas alegrias, suas tristezas, suas dores, suas renúncias. Ai, gente, é um livro lindo, 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 lindo. Se você ainda não leu, fica aqui a recomendação. Ele é muito, muito fofo. Ele é um livro infanto-juvenil, mas eu acho que ele serve para todas as idades, porque dependendo da sua bagagem, você vai tirar uma lição daqui. Né? Eu hoje, como uma mulher de 31 anos, casada, mãe, tirei um tipo de lição. Eu me espelhei muito na mãe, sabe? Não tanto nas meninas. Mas se você for jovem, não sei qual a idade de você que está aí me assistindo, você irá tirar lições diferentes. Ela vai te trazer o ensinamento de uma forma muito suave, muito bela, prisando pela moral. Então, com certeza fica aqui a minha recomendação. Um livro super, super, super fofo, gente, que vocês têm que ler. Compartilha com seus filhos também, com seus amigos. E olha só, adorei, foi uma grata surpresa. Eu comecei esse livro em outubro, concluí agora em novembro, logo na primeira semana, e eu simplesmente amei essa leitura. Espero que você tenha gostado, que você tenha ficado comigo até aqui. Espero não ter sido muito confusa aqui no meu pequeno bate-papo. Eu não posso nem dizer que é uma resenha, porque foi realmente só passando aqui as minhas impressões dessa leitura. E realmente eu gostei bastante, espero que tenha conseguido despertar o seu interesse, a sua curiosidade. E não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E fique aqui comigo para os próximos, ok? Um super beijo e até mais!